Pressão negativa para a arroba do gado pronto, isso nós já temos trazido aqui no Agricultura BR há algumas semanas. Essa pressão ela ganhou maior volume nesta semana, com muitos estados tendo propostas abaixo do valor de referência e dando, por conta das escalas que estão se alongando, uma expectativa de que essa pressão fica ainda maior a partir da próxima semana. Para falar a respeito deste assunto, nós vamos conversar ao vivo pela internet com Iberville Neto, que participa conosco aqui no Agricultura BR, no canal do Boi. Iberville, é um movimento sazonal e ele acontece, num país que está batendo todos os recordes mês a mês de exportação e de abates de bovinos também, com uma participação de fêmeas histórica. Pegando todos esses elementos, essas variáveis, o que nós temos aí nesse mercado do gado pronto, do boi gordo? Uma ótima tarde a você, seja bem-vindo. Olá, Fabiano, olá a todos, é um prazer. Fabiano, o cenário realmente, como você bem ponderou, a gente está com produção historicamente alta, exportação historicamente alta, mas ainda assim ficando muita carne no mercado doméstico. E isso aí nós temos duas leituras. A primeira leitura é que esse nível de abates, ele obviamente tem pressionado, tem cobrado o seu custo, segurando o boi ali em boa parte do primeiro trimestre. A gente ganhou um pouco de fôlego mais recentemente e agora chegou o final de safra. Mas uma outra leitura também é que a gente está com mais carne ficando no mercado doméstico e essa carne ela não tem sido ela não tem se desvalorizado tão fortemente quanto nós poderíamos esperar para o nível de aumento aí de disponibilidade interna. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que se a gente tiver uma redução de oferta de gado nos próximos meses, eu não diria que nas próximas semanas isso é esperado, mas nos próximos meses a gente está com um escoamento que tem feito sua parte muito bem. Agora, para o curto prazo, a gente está naquela época sazonal, como você bem ponderou, que é a chegada da seca, diminuição da qualidade das pastagens. O pecuarista tem duas opções: ou ele suplementa de maneira mais intensiva, uma terminação intensiva a pasto, uma TIP, um confinamento, ou ele manda para o gancho. Então, é o que tem sido observado, esse aumento de oferta tem sido observado, e agora a gente entra na segunda quinzena do mês, que é um período de escoamento tipicamente mais lento. Então, o começo de maio teve dois pontos importantes. O primeiro acontece todo mês, que é o pagamento dos salários, mas logo na sequência o Dia das Mães, que teve boas vendas. Mas passado esse período, a gente está falando agora de um cenário de escoamento mais calmo. E a oferta segue em alta, como você ponderou. Com essa oferta de animais em alta, e agora há pouco, trazia aqui no programa a minha colega Débora Oliveira, previsão do tempo, sudeste, centro-oeste do Brasil, Matopiba também, ela trouxe ali uma leitura agrícola, mas está ali também pastagem no meio, e significa que a seca continua, ela deve perdurar por mais um período, mostrando que a capacidade de mantença desses animais em fazendas vai ficando mais desafiadora, E vem aquela questão de ajuste de lotação do pecuarista. Como é que o pecuarista está administrando isso nas propriedades rurais? Porque essa gestão significa também colocar um volume maior de animais também para abate e, com isso, pressionar ainda mais essa arroba que já vem em queda. Fabiano, é o que tem sido observado. Realmente, o produtor está precisando vender um pouco mais, e aí a hora que o mercado, ele sabe que esse período normalmente é um período de mais pressão, mas a hora que essa pressão efetivamente aparece, que é o que aconteceu, vamos dizer, de 10 dias para cá, de uma maneira um pouco mais importante, ou na última semana, aí o produtor acaba meio que definindo que vai ser o momento da venda, né? Porque ele sabe que o pasto vai secar, ele sabe que ele vai precisar ajustar isso, e aí acaba que gera uma retroalimentação. Então, o início da pressão de baixa acaba fazendo com que o produtor venda um pouco mais. E aí nós tivemos um cenário de chuvas atrasando para começar lá no final de 2023, devido ao cenário em boa parte do país, claro, devido ao cenário de El Niño, e agora um cenário que as chuvas até vieram bem uma boa parte desse início de ano, mas agora a gente efetivamente entrou no período seco. Então, é o que normalmente ocorre, só que essa pressão, quando a gente tem anos de uma oferta maior de fêmeas, ela acaba se tornando mais pronunciada.
Foi o que aconteceu nos últimos anos. Esse ano a gente está com um abate elevado, de maneira geral, só que a gente teve também um abate muito forte no início do ano. Então a gente tem que acompanhar até que ponto um pouco dessas fêmeas que viriam para o gancho ao longo dessa final de safra já não foram abatidas ali no começo de 2024, porque a capacidade de lotação demorou para se recuperar. Tá? Eu não estou aqui, vamos dizer, a nossa expectativa não é que a gente tenha um final de safra de pouca oferta, nem nada do tipo. Deve vir mais oferta nesse curto prazo, mas talvez quando a gente comparar, a hora que os números estiverem fechados, maio com o que aconteceu ali em janeiro, fevereiro e março, talvez esse maio não seja tão superior quanto historicamente é. Historicamente, a gente tem um aumento importante dos primeiros meses do ano até maio de abate. Então, talvez essa curva seja um pouco mais lateralizada, o que não é um indicativo de folga, de trégua aí para o mercado, porque o ano começou com um abate muito forte, né? Pegando números aqui do CIF para Mato Grosso do Sul, a gente teve 18,6% de aumento, números parciais ainda, mas números 18,6% de aumento de janeiro até abril nos abates totais. Quando a gente pega em nível nacional, na comparação com o mesmo período do ano passado, a gente teve um aumento de 27%. Então, os abates em Mato Grosso do Sul até vieram mais sutis do que observados em nível nacional. E para Mato Grosso do Sul, a gente teve uma redução da participação de fêmeas nos abates. É um movimento um pouco diferente do que quando a gente observa aí o cenário nacional. Iberville, e aí a gente tem essa questão do contingente de fêmeas que ainda tem para o abate como dos fatores elementares. A gente tem comentado aqui no canal do Boi com alguns clientes e telespectadores a respeito exatamente desse ponto que você colocou. Se a gente olhar ali os dados que o IMEA trouxe, né, em alguns meses, muito acima de 50% a participação de fêmeas. Abril também teve um recorde de participação de fêmeas e a gente tem visto isso, né, um acumulado de ano com muito abate de fêmeas participando dessa matança na indústria frigorífica, ao mesmo tempo em que o bezerro ele começa a demonstrar valorização. Eu falo pelo indicador do CPEA, que a base é Mato Grosso do Sul, os leilões também que acontecem aqui pelo canal do Boi, essa média por quilo de bezerro subindo, né? Este fator já mostra também que o pecuarista pode decidir também por uma gestão diferente deste rebanho, porque ele vai também precisar desses bezerros? Fabiano, essa sua ponderação é muito importante, porque quando a gente pega os dados do IMEA, eu estava em Cuiabá ontem, antes de ontem, a gente tem um nível elevado de abate de fêmeas, assim como Rondônia tem sido observado isso, Tocantins. Quando a gente pega Mato Grosso do Sul, Goiás, nós já temos uma sinalização de participações decrescentes desse abate de fêmeas, se a gente, dependendo da forma como a conta é feita, claro que isso tem diversas possibilidades de análise, mas isso, vamos dizer, está de acordo com esse cenário de ágio do bezerro se elevando um pouco. Agora a gente está na chegada da seca, essa chegada da seca ela também aperta o criador, então não dá para a gente cravar que o bezerro vai subir ininterruptamente, mas quando a gente começa a observar esse ágio mais, mais elevado, isso indica o quê? Que ou o bezerro está caindo menos ou o bezerro está subindo mais do que o boi. Ou o bezerro está subindo alguma coisa e o boi caindo. Então, a gente está falando de um cenário para reposição relativamente mais sustentado. E isso começa a indicar um cenário de menos oferta, e à medida que esses preços vão evoluindo, a gente tem aumento da rentabilidade do criador, ele começa a diminuir o abate de fêmeas e isso retroalimenta um momento mais positivo para o boi gordo também. Porque a hora que o criador vê mais interesse na atividade de cria, ele tira a fêmea do gancho, diminui a oferta de carne e aí o boi ganha fôlego também. Então, quando a gente olha numa análise histórica, nos momentos em que esse ágio do bezerro, aí considerando CPEA, como você também ponderou, ágio bezerro no Mato Grosso do Sul versus boi CPEA, média dos últimos 12 meses, nos momentos em que ele passa de 28%, normalmente a participação de fêmeas dos abates começa a diminuir nos meses seguintes. E a gente já passou de 28% nessa forma de fazer a conta há 1 ou 2 meses. Então,
eu não diria que a gente está longe de um cenário de menos fêmeas vindo para o gancho. Não há bola de cristal para falar que se isso vai acontecer no próximo mês ou daqui 3, 4 meses, mas na nossa leitura a gente está próximo de começar a observar uma redução da participação de fêmeas nos abates nesses acumulados de 12 meses. Iberville, e pensando no como que está essa pecuária brasileira, porque quando a gente olha para alguns fundamentos, nós vemos que é diferente do que nós tínhamos no ano passado, que em 2023 praticamente não se falou em confinamento, se falar em boitel também era um cenário muito distante do pecuarista. Provavelmente traria prejuízo quem tivesse feito esse investimento, a não ser, claro, grandes investidores. Para este ano mudou. E o que seria essa margem? Quando a gente fala que mudou é porque está acessível, né? Ele pode ter ali uma margem de rentabilidade olhando para o mercado futuro, mas mudou de uma forma bastante positiva. Qual seria essa margem que o pecuarista que vai confinar, que vai usar boitel e assim por diante, o que ele pode vislumbrar de margem em 2024? Fabiano, em relação ao valor absoluto aí, a gente tem uma variabilidade absurda, né? Desde da compra e a venda, principalmente. Mas vamos dizer que, em linhas gerais, dá para falar que o produtor consegue livrar uma arroba de resultado nesse período. Um número arredondado para a gente ter uma ideia, R$ 200, 200 e poucos reais, seria um lucro para um período de confinamento que a gente consegue encontrar em diversas simulações. E aí, pensando na conjuntura desse confinamento, a gente está com uma relação de troca agora em maio, considerando preços de São Paulo, de 4 sacas por arroba. Ela está abaixo da do ano passado, porque o ano passado o milho deu uma derretida antes do boi, então a relação na época, no ano passado, estava em 4,5, mas ela é a segunda melhor dos últimos 4 anos. Então, e outro ponto importante é que hoje o produtor olha o mercado futuro e ele vê um mercado futuro que estava muito mais animado há algumas semanas, mas ele vê um mercado futuro positivo frente ao que tem hoje. O ano passado, muitas vezes, esse mercado futuro apontava para preços menores do que os vigentes à época. Então, isso aí vai desenhando um cenário um pouco mais interessante. Essa relação de troca, a margem do confinamento realmente está melhor do que no ano passado. E isso até resultou em dados do IMEA de aumento do confinamento. O IMEA soltou essa semana uma projeção de aumento, estou dando uma olhadinha na cola aqui do lado, mas uma projeção de aumento do confinamento de 170 mil cabeças. Isso considerando os dados preliminares agora da pesquisa de 24 versus os fechamentos das últimas pesquisas. Então, essas 170 mil cabeças a mais, elas vêm em decorrência dessa atratividade um pouco maior do confinamento. A gente verá também que o ano passado, apesar do confinamento ter diminuído, ter se estabilizado, dependendo da fonte, a gente teve um aumento importante do uso de terminação intensiva a pasto, porque o milho estava interessante em boa parte do ano ali. Então, até que ponto vai haver uma volta para esse confinamento e um pouco menos da outra terminação mais intensiva, a gente tem que acompanhar. Quanto a essas 170 mil cabeças, para a gente ter uma referência, parece que é muita coisa e não deixa de ser bastante coisa, mas o que Mato Grosso está exportando a mais esse ano, se ele mantiver esse ritmo, só o que ele exportou a mais, se isso continuar para 2024, demanda mais ou menos 3 vezes esse adicional de confinamento. Tá? Então, o que ele está exportando a mais é 3 vezes mais do que o que vai aumentar de gado confinado, numa conta meio de padaria aqui arredondada. Tá? Por que eu quero dizer, por que eu estou dizendo isso? Porque quando a gente fala desse confinamento aumentando, ele pode causar um impacto. Vai aumentar o confinamento, isso aí necessariamente vai ser um mercado mais frouxo no segundo semestre. Só que a gente está com exportação em Mato Grosso aumentando 30% na comparação anual e em nível nacional na ordem de 40%. Então, esse aumento de confinamento, ele, nesse cenário aqui, ele é absorvido pelos embarques de maneira fácil.